Fala, meu povo, fase 3 da nossa empresa, onde estamos agora. Estamos na fase 3. Sim, vivendo. Fase 1 na casa do Mirto, na sala de casa dele, estilo Apple no Vale do Silício, HP na garagem de casa, só que foi na sala. Fase 2, dentro da faculdade que a gente se conheceu, né, da FAI, que a gente estudou junto. A gente levou o nosso escritório para o Hub de Inovação. E a fase 3 agora é dentro da Federação das Indústrias do Paraná, dentro do programa de aceleração que a gente está, que foi, né, uma entrevista, foi banca, etc. Estamos com o escritório lá agora, pescando no aquário, porque nosso objetivo é de fato pescar aonde o nosso público está. A Federação das Indústrias, ela é a federação que reúne o nosso público, que são as indústrias. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso, mas antes, não esquece de se inscrever, curtir o vídeo, compartilhar com algum amigo empreendedor, que a gente vai trazer mais um conteúdo legal aí, prático, porque realmente, apesar de não ter começado o canal, né, desse Building in Public, a ideia de fazer o vídeo é compartilhar a nossa jornada em público. Não ter começado no dia zero, eu acho que a gente está em 2% do potencial que a gente vai chegar, nem isso. Então, você está acompanhando quase do zero o projeto que a gente está construindo, a gente está compartilhando em tempo real o que a gente está aprendendo, o que a gente está desenvolvendo e o que a gente está errando também. Então vamos lá pro vídeo. Mirto, fase 3 na FIEP. O que você vê que está sendo o nosso maior acerto até agora? Faz o quê? Nem um mês ou mês que a gente está lá? A gente... 3 semanas, 2 semanas? Acho que vai fazer um mês. Vai fazer um mês. Uhum. É pouco tempo, mas já dá para ter um acerto. Sim. O principal acerto foi, que eu vejo, na parte operacional, velocidade na comunicação. Porque a gente estava num coworking e da FAI, na fase 2, que a gente estava num espaço aberto chamado de Open Space. E nisso a gente tem um ambiente social que você precisa respeitar, mesmo tendo pessoas que não respeitam, mas tipo, do seu círculo de voz onde você pode atingir, porque tem outras pessoas trabalhando também. Aí o que acontecia? Tinha algum assunto para resolver, pegava os computadores, ia para a sala de reunião, desenvolvia lá, voltava, trabalhava. Tem alguma coisa para falar? Falava baixinho no ouvido do outro ali e tal, para não atrapalhar as outras pessoas que estavam trabalhando. Já na nossa sala agora na Federação da Indústria, a gente consegue trocar a comunicação muito rápido. Então tá digitando aqui, fazendo, ô fulano, como que faz isso aqui, tal, ou resolve esse problema para esse cliente aqui, que eu tô atendendo outro. Então, muito rápido. Ou reuniões também. Como lá tem um quadro bem grandão, os PA de desenvolvimento estão tendo reunião, eles estão anotando, estão discutindo ali, e a gente está cuidando da parte da operação, consegue ouvir, entender o que eles estão falando, e às vezes algo que o desenvolvimento quer fazer que não faz sentido com a operação, fala, mas isso aqui não faz sentido, ou se por esse caminho, e vice-versa. Então essa troca ficou muito mais rápida, enriqueceu a estrutura da equipe, a equipe está mais unida, então esse foi um baita do acerto. Velocidade na comunicação. Eu não acredito em trabalho home office. Home office é só se for para trabalhar sábado, domingo, feriado à noite, ou você pegar para estudar e também sábado, domingo, feriado, porque trabalho tem que estar no local de trabalho, até para sua saúde física e mental, porque pensa comigo, se você trabalha em casa, é ruim, tem gente que consegue ter a rotina, tudo certinho, mas cara, você chega em casa, você tem que chegar para relaxar, descansar, tal, conversar com sua esposa, sua família, porque não adianta também você não performa direito no trabalho, nas horas que você tem que trabalhar lá, e aí chega em casa não dá atenção pra família, daí tua família não vai te apoiar no teu trabalho, você não vai render, não vai crescer, aí vira uma merda. Eu concordo, eu acho que, cara, o quanto de visão de negócio, assim, de mudar, quase, como que diz quando você muda 180? 360, desculpa, pivotar. Uhum. A gente quase pivotou, assim, fez mudanças muito relevantes de ficar conversando presencialmente, riscando no quadro. Então, estrategicamente eu não acho que faz sentido, operacionalmente eu não acho que faz sentido. Se você tem alguém que pode ser home office, algum cargo, é porque esse cargo pode ser uma empresa terceirizada fazendo. Que aí você paga e tem que ter entrega. Você não vai ter alguém te enrolando numa entrega. Então, provavelmente se existe uma cadeira que é home office, é porque é uma cadeira que pode ser um terceirizado, que você pode cobrar muito mais, pode ser até mais barato. Sim. Não vai ter um trabalhista, não vai ter uma coisa nesse sentido. Sim. E até um adendo, né, que a gente está aqui no fórum do e-commerce, cara, se o home office fosse muito bom, o trabalho online fosse muito bom, não tinha um evento desse porte, desse tamanho, empresas pagando uma bala para se manter ali, faz um webinar,
mete um webinar ao vivo, todo mundo participa, manda nos comentários, tem a troca no Slack e boa. Funciona. Não, e eu uso o LinkedIn pra caramba. Nunca que eu ia pegar os contatos que a gente pegou aqui no LinkedIn, mas Sim. nunca. Ninguém não ia visualizar, não ia responder, não ia aceitar, então assim, não tem como. Eu acho que um grande acerto que a gente teve na FIEP, na verdade, eu acho que a gente tem um planejamento estratégico muito bem feito. Aonde que eu quero chegar? A FIEP, o programa de aceleração, ele foi um pilar de credibilidade que a gente somou no nosso negócio. Então, a gente planejou isso. Cara, estar lá vai nos dar credibilidade para o nosso público. E eu acho que de fato isso está acontecendo. Quando a gente fala, por exemplo, aqui na feira, que a gente está na FIEP, isso tem um impacto, porque as pessoas sempre conhecem a Federação da Indústria do estado em que está. Cada estado chama de um diferente. FIEP, FIENG, até bota as duas letras aí do teu estado no final do FIE, que você vai ter a Federação das Indústrias aí do teu estado. Mas eu acho que isso é muito legal, porque isso vem desde o começo. Então, ir para a FAI no Hub de Inovação, eu já comentei isso no vídeo, foi um pilar de credibilidade que a gente somou. Ter 2, 3 clientes, como eu falei, um erro foi ter a gente colocado muito cliente de graça, mas 1, 2 clientes botar de graça para trazer uma credibilidade, tipo, eu já tenho carteira, é um pilar de credibilidade que funcionou, deu certo. Quando a gente começou a falar com os players que a gente estava cobrando, a gente sempre falava, eu já gerencio X contas. Era mentira? Não. Eram contas que pagavam? Não. Mas a gente já gerenciava X contas. Somou o pilar de credibilidade da FAI, agora a gente botou um maior. Que, eu sou uma startup acelerada pela Federação das Indústrias. Eu acho que isso é muito legal e funciona muito bem para o nosso negócio. E eu acho que, de certa forma, a gente mira estrategicamente nesse posicionamento e tem dado certo. Então, eu acho que esse foi um grande acerto. E erro nesse primeiro mês aí? O que você acha que a gente fez de errado? Cara, de errado, eu vejo ainda que a gente erra nisso. Que a gente tá errando, né? Que a gente tá errando. Ainda tem muito processo de desenvolvimento para ser feito, desenvolvimento software mesmo. Então, algo que a gente está tendo que fazer agora é mudar todo o nosso sistema para um novo servidor, mudar a forma como que a gente está gerenciando os microprocessos ali, que antes era um formato monolito, e daí agora está microserviço, para a gente conseguir colocar IA e ganhar escala em si. Só que eu não posso jogar como um erro definitivamente, porque a gente abriu os olhos para essa parte depois que a gente foi no Web Summit, porque um insight muito interessante, isso aqui dá até um corte, de não adianta a gente colocar IA para fazer o que uma pessoa faz, porque ela vai fazer de forma mais rápida? Até vai, mas não vai ter um ganho de escala efetivo em si. É a mesma coisa você pegar um carro de corrida ali e colocar numa pista, quero chegar de Curitiba a São Paulo. O carro de corrida chegando no limite, ele não vai passar daquele limite, ele vai ser mais rápido, vai, mas não vai ganhar escala. O que você tem que fazer? Mudar a arquitetura de como são feitos os processos para fazer com que essa arquitetura seja feita para uma IA conseguir fazer, que um humano não consegue fazer aquilo, só a IA consegue fazer. Analogia, em vez de você pegar um carro de corrida para ir Curitiba, São Paulo, você pega um jatinho. Então você mudou totalmente a infraestrutura. Continua sendo um veículo de transporte, continua tendo motor, continua tendo aço, combustível, só que você mudou a arquitetura de como aquilo é construído para ir mais rápido. Então hoje a gente deixou de utilizar um carro de corrida e está mudando os nossos pilotos, a nossa tripulação para um jato para a gente conseguir escalar com IA de verdade. Então esse é um erro que a gente demorou para conseguir olhar para isso. Só que não tinha tempo. Escala, é crescimento, então erro, acerto. Faz parte do processo, né? Não teria como começar a nossa empresa gastando no desenvolvimento, né? E, cara, um erro que eu vejo, falando da parte, por exemplo, comercial, a gente dependia até então de... Opa, errei o microfone. A gente dependia até então de um único canal de aquisição de cliente, que eram os eventos. Então, o evento, por exemplo, o evento do G4 foi um evento que a gente trouxe cliente, o evento do Traction foi um evento que a gente trouxe cliente. A gente estava pagando para ir em alguns eventos, só que, como a gente falou ao longo dos últimos vídeos, confere aí, né, toda a nossa história, a gente teve alguns contratos que fugiram do ICP, a gente colocou garantia, teve que devolver dinheiro, secou o caixa para eventos. E daí? Como que eu trago o cliente se meu único canal hoje é evento? Então a gente está montando agora a máquina de vendas, a gente está aperfeiçoando a parte de vendas, então fazendo social selling, a gente vai começar a fazer nossos eventos presenciais educacionais, mas que no fim eles geram autoridade para fazer venda, mas
ter só montado, dependido de um único canal, que é um canal pago, porque evento de graça não adianta, não converte, tem lead ruim, ter dependido disso foi ruim, porque a hora que a gente não tinha caixa para pagar evento, a gente acabou ficando sem canal de aquisição. Então eu acho que tá legal, foram esses nossos acertos aí na nossa fase 3. Não esquece de comentar aí o que você está achando da nossa jornada empreendedora e acompanha. O que você quer que a gente traga de assunto que a gente não mostrou, ou porque pra gente às vezes é muito óbvio, mas pra vocês têm dúvida? Coloca aí. Bota aí. Vamos conversar. Segue o nosso Insta, né? @mrt.marketplace. Teu Insta? Mirto.souza. O meu é Luciano KC Filho. Manda um direct por lá, vamos trocar ideia. E também pelo YouTube aqui. Fechou? Até o próximo vídeo. Até mais. Boa.